meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Vá com Alma. Eu quero conversar com você hoje sobre amizade. Se você é uma pessoa que se considera com dificuldade de fazer amizade, ou então se você conhece alguém que tenha dificuldade de fazer amizade, eu acredito que esse vídeo possa ser bom não só para você que tem essa dificuldade, como para outras pessoas que talvez você conheça e que gostaria talvez de se aproximar, mas você sente que essa pessoa tem dificuldade em dar espaço para conhecer outras pessoas, outras oportunidades. Quando a gente pensa em amizade, a gente pensa automaticamente em relacionamento. O relacionamento, do modo como a gente dá o significado a ele, varia muito de pessoa para pessoa. Talvez você considere a vitória se eu perguntasse para você, por exemplo, o que é a vitória para você? O que é uma conquista para você? O que é uma derrota para você? Provavelmente você iria dar uma definição e talvez contar um pouco da sua história. Do mesmo modo que se eu perguntasse para uma outra pessoa essas mesmas palavras, o significado poderia ser talvez o mesmo, mas com outro tipo de história e assim por diante. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala também de particularidades de cada pessoa, sobre como cada um vê a amizade, os níveis da amizade, a questão da intimidade, da confiança, entre outras coisas. Quando a gente olha, por exemplo, para as crianças, em parques, em praias, em shoppings, então em rodas de conversa com os seus amigos, a maneira como eles se envolvem, como eles brincam com facilidade, é de se espantar para nós adultos, né? A gente olha para aquilo e fala, nossa, que facilidade que eles têm de brincar, que facilidade eles têm de se comunicar. E obviamente que existem algumas crianças que são mais quietinhas, mas que ainda que sejam mais quietinhas, elas conseguem caminhar no meio daquelas outras crianças e talvez não com o mesmo nível de envolvimento, mas ela de alguma maneira está por perto, está observando, está olhando, está vendo como é que as coisas, como é que as pessoas, como é que as crianças, como é que os outros que estão ao redor estão brincando, estão se envolvendo. E aí quando a gente olha para os adolescentes, por exemplo, eles já vão mais por grupo, vão mais por afinidade. Isso é muito comum a gente ver em escolas ou então em prédios, enfim, você vai vendo o contato, você percebe que eles vão selecionando as pessoas para ficar por perto ou então eles vão selecionar um grupo para ficar por perto. Quando a gente olha, por exemplo, para os adultos, também já é uma outra coisa, né? Já é um outro momento. Talvez alguns adultos estejam fazendo faculdade, ou então estão trabalhando, ou então fazendo uma coisa junto com a outra. E aí a gente vai, conforme a gente vai vivendo, esse núcleo, essas amizades vão ficando mais e mais específicas. Porque você tem a sua vida, você tem os seus afazeres durante o dia, que acaba que no final de semana ou você quer descansar, ou você quer ficar com a sua família, ou você quer ficar com os amigos que você conquistou ao longo da sua vida. E no meio disso tudo, quando a gente, ou seja, você já tem uma amizade mais estruturada, né? E aí quando a gente vai perceber, a gente vai conversando com outras pessoas, a gente fala, eu tenho um amigo de 10 anos de amizade, eu tenho uma amizade de 20 anos, eu tenho amizade de 30, 40 anos. E a gente vai percebendo que as amizades mais novas já têm uma certa dificuldade de serem criadas, né? E existem algumas pessoas também que têm até mesmo dificuldade em manter as amizades. Porque uma coisa é você ter facilidade em criar amizades e saber conversar com um monte de pessoas, outra coisa é você saber mantê-las. A gente precisa entender que até mesmo as pessoas que se consideram introvertidas são seres sociáveis. As pessoas que se consideram extrovertidas são seres sociais, né? Então, assim, nós somos sociais. Até mesmo as pessoas que são tímidas, que são envergonhadas, também precisam de algum tipo de relacionamento. Relacionamento, quer queira ou não, acontece a todo momento. E a gente sempre pensa no relacionamento com o outro. Mas no meio disso tudo, né, com esses outros encontros que a gente tem, obviamente, do externo, a gente também tem diversos encontros e reencontros com personagens, com experiências, com sentimentos nossos. Então,
o encontro, o reencontro, o contato, o vínculo, não está só também no externo, também está no interno. Então, assim, o que eu posso trazer aqui para você é refletir um pouco. Que quem procura acha. Se existe alguma coisa que te impede de fazer coisas novas, é uma palavra muito simples, é rotina. Então, assim, se você está nesse processo de aposentadoria, se você já é uma pessoa aposentada, então se você é um adulto que tem dificuldade em criar amizade, a melhor maneira de você se colocar a encontros, a possibilidades, é dar alguns passos, mesmo que sejam pequenos. Relembrar as coisas que você gostaria de ter feito quando você era criança, de ter feito quando você era adolescente, ou inclusive quando você era um jovem adulto e que questionava e que queria fazer diversas coisas, mas que justamente pela necessidade de ter que executar determinadas tarefas para bancar uma casa, para bancar os seus estudos, entre outras questões, você teve que abdicar de determinadas questões. Então, assim, talvez recorrer a espaços que você goste, ou então que você sempre quis fazer, mas nunca pôde fazer, talvez seja uma primeira coisa nova para você poder executar. Então, assim, dê um primeiro passo. Talvez fazer uma academia, talvez fazer trilhas. Tem algumas pessoas que gostam de ter encontros dentro de casa com os amigos, que não gostam de fazer tantas coisas mais para fora, mas que se sentem bem, que se sentem confortáveis em casa. Se você gosta de, por exemplo, fazer comida, então fazer comida para as pessoas, para os seus amigos, para as pessoas que você ama. Uma outra recomendação aqui é para você ser mente aberta. Conforme a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai ganhando experiências, a gente inevitavelmente começa a se fechar, começa a se bloquear com as nossas certezas, com as nossas convicções, com as nossas verdades, né? E no meio disso tudo, a gente vai se afastando de determinadas coisas porque talvez na maior parte das vezes a gente pressupõe que aquilo é negativo, que aquilo é chato, que aquilo é sem graça. É uma coisa interessante que quando a gente dá espaço para outras pessoas, no meio disso tudo, novas experiências, novas sensações se abrem. Então, quando a gente vai de encontro com o outro, ou então com outros momentos, com outros cenários, outros lugares, você pode conhecer um mundo dentro de você que você nunca conheceu. Fiz uma lista aqui de 5 passos para você tentar pensar sozinho, não agora, talvez você possa anotar o que eu vou escrever e refletir um pouco sozinho ou sozinha sobre as coisas que eu vou falar. O primeiro passo aqui é o seguinte: eu quero que você imagine 3 pessoas que são muito próximas a você. Pode ser algum colega de trabalho, familiar, ou então algum amigo, que seja assim muito íntimo, que te conheça e que você tenha um carinho muito grande. E selecione essas pessoas, no caso vai botar fulaninho A, fulaninho B, fulaninho C. E aí eu quero que você selecione 5 palavras. O que essas pessoas, o que cada uma dessas pessoas iria dizer sobre você em 5 pontos. Podem ser pontos positivos ou pontos negativos. O segundo passo é o seguinte: eu quero que você reserve um momento para você refletir sobre essas palavras que foram ditas para você. Sejam elas positivas ou elas negativas. Ditas no sentido figurado aqui, tá? No caso aqui é mais sobre mesmo o que você acha que essas pessoas iriam dizer sobre você. E a partir dessa reflexão dessas palavras, eu quero que você pense, que você reflita nessas palavras sendo transformadas em atos no seu dia a dia. Então vamos supor que a pessoa disse que você é exigente. Então comece a refletir sobre como você é com a exigência no seu dia a dia. O terceiro passo é o seguinte: eu quero que você anote esses cenários, ou seja, esses espaços, os seus pensamentos, e que você anote também o que você sentiu pensando sobre todas essas suas experiências que você teve ao longo da sua vida. E caso seja algum tipo de palavra, algum tipo de experiência negativo, questionar de você para você o que você pode fazer para melhorar daqui por diante. O quarto passo é o seguinte: eu quero que você faça uma lista de tarefas que você vai começar a executar para dar vida
a determinadas qualidades dentro de você. Então, assim, vamos supor que você quer melhorar, quer aprimorar a sua paciência. Então, em uma dessas listas você vai querer melhorar a sua paciência, ok? E a partir da paciência, o que você entende pela paciência? Então aí já começa uma questão que eu já tenho até que tomar cuidado aqui para falar, porque o que você acredita que você precisa melhorar com relação à paciência? E o quinto e último passo é o seguinte: a partir dessa lista que você fez de tarefas que você precisa mudar, a partir dessas palavras que você pensou e refletiu sobre você, eu queria que você colocasse uma espécie de tempo. É um tempo que você que vai desejar, talvez daqui a uma semana, talvez daqui a 2 semanas, talvez daqui a um mês, que você vai daqui a um mês ver o que você conseguiu fazer de diferente a partir daquilo que você sabe, que você acredita que precisa, que pode, que há oportunidade de melhora. E por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou falando todos esses passos a passos? Porque para a gente ter uma amizade, para a gente manter um relacionamento, a gente precisa saber cuidar, a gente precisa saber podar, a gente precisa saber acolher as outras pessoas. Às vezes a gente precisa sim dar diversos passos e até chegar a um momento que você possa dizer: eu conquistei um novo amigo, eu consegui fazer uma amizade e eu estou feliz por isso. Um abraço e até a próxima.